Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós vamos dar início ao assunto da nossa quinta unidade, que é Força Elétrica, Lei de Coulomb. A força elétrica é a força de interação eletrostática entre duas cargas elétricas, através da atração e da repulsão. Aí a gente, relembrando lá os conceitos anteriores, a gente já sabe que cargas de sinais iguais se repelem e cargas de sinais diferentes se atraem. Nós vamos calcular a força elétrica através da lei de Coulomb, que neste instante eu já vou estar colocando para vocês a fórmula, que aqui nós vamos ter sempre nos exemplos duas forças, que vai ser Q1 e Q2, a carga elétrica 1 e a carga elétrica 2. E vamos ter a distância entre uma carga e outra, que é, se a distância aumenta, a força elétrica ela vai diminuir. Pessoal, pausa o vídeo, copia esse assunto, aqui essa primeira parte. Eu sei que vocês não gostam muito de copiar, mas física é muito conceito, vocês têm que copiar, têm que memorizar, porque se eu só falar e vocês ouvirem no dia da prova, ou quando for fazer qualquer atividade, vocês não tendo o assunto, vocês não vão lembrar de tudo. Então, é chato copiar? É chato copiar, mas é necessário, porque senão vocês não vão memorizar e não vão aprender o assunto. Porque eu, por exemplo, eu aprendo bastante quando eu vou copiando e vou lendo ao mesmo tempo e respondendo os exemplos. Então, pausa o vídeo, copia essa parte que a gente já vai seguir para a próxima parte. Como eu tinha falado já para vocês, a força elétrica ela será calculada por a lei de Coulomb. E a fórmula da lei de Coulomb é essa fórmula aqui. Sei que pode assustar um pouquinho, podem dizer que é uma fórmula grande, mas é fácil também esse assunto, é fácil de pegar, são conceitos que nós já vimos anteriormente, que só vamos acrescentando, mas é fácil esse assunto. Conforme a gente for vendo exemplos e for desenrolando a fórmula, vocês vão ver que ela só é um pouquinho grande, mas que não assusta tanto assim, tá bom? Aqui, Fe é a nossa força elétrica. Então, anota aí. Fe é a força elétrica. Esse K0 é a constante eletrostática. Essa constante eletrostática ela tem o valor de 9 vezes 10 elevado a 9 newton-metros quadrados por Coulomb ao quadrado. Professora, sempre esse valor da constante eletrostática? Sim. Se não vier dando lá no exemplo esse valor, mas geralmente em todas as provas, em todos os exemplos, vai vir nos dando o valor da constante eletrostática, mas se não vier, vocês já sabem que é 9 vezes 10 elevado à nona potência, newton-metros ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Professora, complicou, né? Não. Isso aqui, newton-metros ao quadrado por Coulomb ao quadrado, é só a unidade de medida dele. Na conta, na hora da fórmula, vocês não vão colocar isso aqui, isso não vai alterar em nada. Vocês vão colocar somente o valor, que é 9 vezes 10 elevado a 9. A unidade de medida é grande, mas não vai alterar em nada na conta, porque a gente nem vai colocar ela na nossa conta. Q1 e Q2 é a nossa carga elétrica. Lembra que a gente já viu no assunto anterior que o Q ele representa carga elétrica, então aqui ao mesmo jeito, Q1 e Q2 é a carga
elétrica. Vai ter exemplos que vocês possam ver em alguma prova quando vocês forem fazer Enem, concurso, ou se vocês pesquisarem até na internet mesmo, que esse Q1 e Q2 possa ser que esteja Qzão e Qzinho, pode ser que venha assim, um Q grande e um Q pequeno. Mas aí vocês já sabem que é o mesmo que Q1 e Q2, que é só para representar que sempre vai ter dois valores de carga elétrica. E esse D é a nossa distância. Outra coisa importante que vocês têm que sempre prestar atenção, porque se na questão não tiver, vocês têm que transformar, é que a carga elétrica, a unidade de medida dela é o coulomb. Se na questão não tiver em coulomb, a gente tem que transformar e colocar em coulomb, que eu vou estar mostrando para vocês o exemplo direitinho de como é que faz cada transformação. E a distância, ela tem que estar em metros. Sempre que você estiver lá lendo a questão, se tiver em centímetros ou em outra unidade de medida, você já sabe que tem que transformar e colocar em metros. O mesmo jeito aqui, em coulomb. Sempre as cargas elétricas têm que estar em coulomb e a distância tem que estar em metro. Pausa o vídeo novamente, copia isso aqui e que eu já vou colocar como que a gente faz as transformações. Aqui, pessoal, essa tabelinha aqui está me mostrando os submúltiplos de coulomb e os seus valores. Se lá na questão estiver falando, um MC, aqui é o símbolo que vai vir nas provas. Então, já sei que é um milicoulomb. Um milicoulomb, para a gente transformar em coulomb, a gente multiplica por 10 a menos 3. Se lá na questão estiver falando, 2 milicoulombs, aí eu já sei que na fórmula eu não vou trabalhar com esse 2 milicoulombs, porque precisa estar em coulomb. Então, eu vou pegar esse 2 e vou multiplicar por 10 elevado a menos 3, que vai ficar 2 vezes 10 a menos 3. Aí, eu vou para a fórmula. Só um exemplo, gente. Não estou dizendo que vai ser sempre 2. Ele vai vir em valores diversos. Mas, se a unidade de medida dele não for em coulomb, a gente tem que transformar em coulomb, que é desta seguinte forma. Pega o valor que está lá no exemplo. Como eu disse, se está em milicoulomb, vai multiplicar por 10 a menos 3, que vai estar transformando ele em coulomb. Um microcoulomb multiplica por 10 a menos 6. Um nanocoulomb multiplica por 10 a menos 9. Um PC, um picocoulomb, multiplica por 10 a menos 12. Esses são os submúltiplos de coulomb. É importante que vocês anotem, que vocês tentem decorar, porque em muitas atividades vocês vão poder olhar, mas se vocês forem fazer Enem, como eu já disse, ou outros concursos, vocês vão ter que ter memorizado quais são esses valores aqui, porque vocês vão ter que transformar. O valor que eu mais vejo nos exemplos em provas é esse aqui, um microcoulomb. Mas acontece de cair esses outros também. Então, por isso é importante saber transformar. Se no exemplo lá na conta o valor já vier em coulomb, o valor da carga elétrica, ótimo, a gente não mexe em nada. A gente só usa isso aqui se tiver com alguma unidade de medida aqui, Você sempre vai prestar atenção nessas unidades de medida aqui. Se tiver com essa unidade de medida a carga elétrica, lá no exemplo estiver falando Q1, o valor lá, e com alguma dessas unidades de medida, vocês já sabem que tem que transformar e deixar em coulomb. O mesmo jeito é com a distância, a gente precisa da distância em metros. Vou fazer a tabelinha agora, mostrando para vocês os valores, como é que a gente converte a distância. Como eu disse, pausa o vídeo,
Copia isso aqui porque é importante. Aqui, ó, a distância, como eu disse, ela tem que estar sempre em metros. Se na questão estiver falando duas cargas elétricas de valor tal e tal, distam uma distância de 2 milímetros. Eu posso ir para a fórmula assim, com o valor em milímetros? Não posso, eu tenho que converter para metros. Sempre que vier com uma unidade de medida diferente de metros, eu já sei que eu não vou para a conta. Se lá o valor estiver me dando em metros, ótimo, já vou direto para a fórmula. Mas caso não esteja, eu tenho que saber que eu não posso ir para a fórmula sem transformar ele em metros, porque a unidade de medida da distância é sempre metros. Gravem isso, ó. A carga elétrica tem que estar em coulomb e a distância tem que estar em metros. Se na questão vier falando, ó, que está em milímetros, por exemplo, vai estar dizendo lá 2 milímetros. Então, eu vou pegar esse 2 e vou multiplicar por 10 elevado a menos 3. Então, o valor que eu vou colocar na minha fórmula vai ser o valor lá que vai estar da distância. Por exemplo, se for 2, vai ficar 2 vezes 10 a menos 3. É esse valor que eu vou colocar na fórmula e não só o 2 somente, porque senão vai dar errado, porque aqui está em milímetros e tem que estar em metros. O mesmo jeito, se vier em centímetros, multiplica por 10 elevado a menos 2. Se tiver em decímetro, multiplica por 10 elevado a menos 1. Copia, tenta memorizar, porque é importante. E agora nós vamos ver um exemplo para a gente ir praticando. Sei que o vídeo já está se estendendo um pouquinho, mas realmente tem muitos conceitos e que a gente precisa ver todos. Porque se a gente não vê esses conceitos, na hora que vier para o exemplo, que tiver que usar a fórmula, nós não vamos saber. Então, se vier lá dizendo que está em nanocoulomb, eu vou saber converter para coulomb se eu não olhar os conceitos. E se tiver em metros, eu vou saber, não tiver em metros a distância, eu não vou saber que não pode estar em outra unidade de medida a não ser metros se eu não tiver visto esses conceitos. Então, como eu disse, os conceitos, as teorias é um pouquinho chato, tem que ir copiando, tem que ir memorizando, porque esse assunto é muitas coisas para a gente ter atenção, tem que ter muita atenção. A fórmula é um pouquinho maior, mas é só ter atenção nessas besteirinhas aqui. Lembrar que a distância tem que estar em metros e lembrar que a carga elétrica tem que estar em coulomb. Então, vamos ver o exemplo 1 e vamos responder juntos. Vamos lá, pessoal, exemplo 1. Copiem no caderno e vão acompanhando a nossa resolução. Vamos respondendo juntos e já vamos usar a nossa fórmula. Vamos lá? Determine o módulo da força de interação entre duas partículas eletrizadas com, estão vendo aqui? Sempre vai estar nos dando dois valores de carga elétrica, porque Q1 e Q2, lembram? Duas cargas elétricas. Vamos separar aqui nossa fórmula, Força elétrica é igual constante eletrostática vezes o Q1, o Q2 e a distância. Um detalhe, pessoal, que vocês têm que lembrar que vai facilitar a vida de vocês. Esse Q1 e o Q2, a nossa carga elétrica, ela está em módulo. Lembram, que na fórmula está assim, Fe é igual a constante eletrostática vezes carga elétrica 1 vezes a carga elétrica 2 dividido por a distância ao quadrado. Tá com esses tracinhos aqui, quer dizer que eles estão em módulo. O que quer dizer isso? Esse 3 ele está negativo, está indicando aqui o sinal de negativo.
Só que na hora que eu for colocar na minha fórmula, ele vai estar em módulo. Qual é o módulo de menos 3? 3. Então, esse valor ele vai vir positivo. Sempre todos os valores vão vir positivo. A gente não vai colocar eles na fórmula negativo. Esse sinal aqui de negativo, a gente só tem que se atentar se na questão estiver falando assim, essas cargas, elas estão se atraindo ou se repelindo. Está acontecendo a atração ou a repulsão? Aqui, ó, o 4 é positivo e o 3 é negativo, então eu já sei que vai haver uma atração. Mas a questão não está perguntando isso, não vou responder isso. Então, eu não me atento a esse sinal de negativo. Quando eu vier para a fórmula, ó, lembrem, está em módulo, então esse valor ele vem positivo. O módulo de menos 3 é 3, o módulo de menos 1 é 1, o módulo de menos 2 é 2, sempre isso. Nunca vai vir um valor para cá negativo, só o positivo. Força elétrica é o que eu quero encontrar, então, ó, coloco interrogação. A constante eletrostática está dizendo aqui na questão, e se não tivesse dizendo, nós já sabemos que é 9 vezes 10 elevado a 9 newton-metros ao quadrado por coulomb ao quadrado. A nossa carga elétrica 1 é 4, ó, tá vendo que ela veio em microcoulombs? O que é que a gente tem que fazer? Isso mesmo, a gente tem que multiplicar, volta lá na tabelinha, olha qual é o valor que a gente usa aqui, que é o 10 elevado a menos 6, e vai multiplicar esse valor por ele. O 3 aqui, ó, já vem positivo. Aqui é tipo um U, pessoal, é uma letra grega, como se fosse um U. É só fazer uma perninha assim, ó, maior e a outra menor. Vai multiplicar também, ó, por o... Vamos colocar aqui. Vai multiplicar por 10 elevado a menos 6. Volta lá na tabelinha e olha o valor, ó, tá nessa unidade de medida, temos que colocar em coulomb, lembram? Não podemos ir para a fórmula com outra unidade de medida se não tiver em coulomb. Vou multiplicar esse valor por 10 elevado a menos 6, vai ficar 4 vezes 10 a menos 6. E aqui vai ficar 3 vezes 10 a menos 6. Estando elas no vácuo a uma distância de 6 centímetros. Quando está em centímetro, nós vimos que nós temos que colocar também em metros. Como é que a gente coloca esse valor em metros? A gente volta lá na tabelinha, olha que a gente, para colocar de centímetros para metros, a gente multiplica por 10 elevado a menos 2. Então, esse valor vai ficar 6 vezes 10 elevado a menos 2, porque a gente está colocando ele agora em metros. Viram, ó, pessoal? Estava em microcoulombs, colocamos em coulomb. Estava em centímetros, colocamos em metros. Então, já viram? Essa questão ela não veio com as nossas unidades de medida, então nós tivemos que transformar. Podemos agora vir para a fórmula, ó, usando esses valores. F eu repito. Vou apagar aqui a fórmula. Vocês já sabem qual é, eu vou apagar aqui para ter mais espaço para a gente responder. Mas, ó, anotou a fórmula, se vocês acharem a necessidade de anotar. E agora eu já vou substituindo aqui os valores. Força eletrostática é igual a constante eletrostática, que é, eu já vou colocar o valor porque eu já tenho, ó, a unidade de medida não vou colocar, vezes carga elétrica 1, que é 4 vezes 10 a menos 6,
vezes a carga elétrica 2, que é 3 vezes 10 a menos 6, positivo. Aqui estava negativo, veio positivo, porque esse valor, como eu já disse, estava em módulo. Então, veio positivo, 3 vezes 10 a menos 6. Tudo isso aqui dividido por a distância ao quadrado, que é 6 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Vamos agora resolvendo isso aqui. FR repito. E agora, o que é que eu faço? Ó, nós vamos multiplicar esses valores. Lembram de multiplicação de potência de base 10 que nós já vimos? Multiplica os números significativos e essa base 10 repete e soma os expoentes. Então, vamos lá por partes. Se eu quiser multiplicar o 9 vezes o 3, primeiro, posso? Pode, não vai alterar. Mas eu quero ir seguindo aqui a regrinha, a seção aqui. Posso ir? Pode, não vai alterar o valor. Então, ó, quais são os números? O 9, o 4 e o 3. 9 vezes 4, 36. 36 vezes 3, 108. Ó, como eu acabei de falar, na multiplicação de potências de base 10, essa base 10 eu irei repetir. Eu não multiplico, eu não somo, eu não faço nada com a base, eu simplesmente repito a base. E aqui os expoentes nós vamos somar. Aqui tem um mais e ali também tem outro mais. Então vamos lá, ó. 9 mais, deixa eu colocar aqui embaixo, depois eu apago para não ficar. 9 mais menos 6, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Subtrai 9 menos 6, que é 3, o maior é o 9, então o 3 ele vai ficar positivo. 3 mais menos 6, sinais diferentes novamente, subtrai e conserva o sinal do maior. O maior agora é o 6, então 6 menos 3, 3 vai ficar negativo, porque o maior é o 6. Então, fez o joguinho de sinal aqui com os expoentes. Então, já podemos ir para outra parte aqui da distância. 6 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Como é que nós vamos colocar essa distância ao quadrado? 6 a gente eleva ao quadrado, que é 6 vezes 6, que vai dar 36. Essa base 10 eu repito. E os expoentes, ó, eu vou multiplicar. Menos 2 por 2. Então, coloquei o 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Repeti a base 10 e vou multiplicar os expoentes. Menos 2 vezes 2, menos 4. Vamos, ó, recapitular aqui a fórmula antes de colocar o resultado final. Aqui, ó, a força eletrostática é igual à constante eletrostática, que é 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a nossa carga elétrica 1, que é 4 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 3 vezes 10 elevado a menos 6, que é a nossa carga elétrica 2, dividido por a distância, que é 6 vezes 10 elevado a menos 2, ao quadrado, porque a nossa fórmula ela nos dá que a distância é ao quadrado. E agora a gente fez o que, ó? Multiplicou aqui em cima todos os números significativos, os números que não estão aqui, ó, com a potência, os números que vêm antes da potência, que é o 4, o 9, o 4 e o
3. Multipliquei esses três números. 9 vezes 4, 36. 36 vezes 3, que deu 108. A base 10, sempre que são potências de bases 10, a gente repete a base, ó, repetir esse 10 e os expoentes a gente soma. Como esses números estão negativos, nós precisamos fazer o joguinho de sinal. 9 mais menos 6, 3 positivo, porque sinais diferentes subtrai, conserva o sinal do maior. 9 menos 6, 3, o maior é o 9 e o 3 ficou positivo. 3 mais menos 6, sinais diferentes novamente, subtrai e conserva o sinal do maior. 6 menos 3, 3. O maior é o 6, então o 3 ele ficou negativo. Viemos para a distância, para colocar ele, ó, esse valor ao quadrado. 6 vezes 6, 6 ao quadrado, 36. Repito a base 10 e os expoentes eu multiplico. Menos 2 vezes 2, menos 4. Então, agora a gente vai continuar aqui na nossa fórmula. FE é igual, ó, posso dividir o 108 por o 36. 108 dividido por 36, que dá 3. 3 vezes 36 deu 108, então 108 dividido por 36 dá 3. Vezes 10. Agora, ó os expoentes. O que é que a gente faz? Esse 4, ó, vou jogar ele lá para cima. Tá aqui, menos 3. O 4 tá negativo. Joguei ele lá para cima, ó. Passei esse 4 aqui para cima, ele já passa positivo. Então, menos 3 mais 4, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. O maior é o 4, então aqui, ó, 1. A nossa unidade de medida é Newton. Essa conta eu posso acabar ela aqui. Vai ficar 3 vezes 10 elevado a 1 Newton. Mas se eu quiser eliminar logo essa potência aqui, eu posso colocar que a força elétrica é igual a 30 newtons, que é a mesma coisa. Parei a conta aqui, ok, não vai ter erro. Quero colocar já aqui o valor final sem estar em notação científica para eliminar esse 1. Ok, ótimo. Então, vão pausando o vídeo, vão vendo o exemplo passo a passo. Não é difícil esse assunto, só é prestar muita atenção. Qualquer dúvida, me perguntem, me chamem no WhatsApp, façam algum comentário, não fiquem com dúvidas, pessoal, porque está iniciando agora a nossa unidade. Tem alguma dúvida? Esse é o momento de tirar dúvidas, não se tira dúvidas na hora da prova, a gente tira dúvidas na hora da aula. Tem alguma coisa que eu não entendi? Não quero perguntar aqui agora no horário desse vídeo? Ok, vou lá no meu privado, no WhatsApp e me pergunta, não tenham receio, eu vou estar respondendo todos. O que eu não quero é que vocês fiquem com dúvidas e que não tirem essas dúvidas, tá bom? Copiem o assunto, vão respondendo esse exemplo e, como eu disse, qualquer dúvida me chamem, tá? Vamos lá ver mais um exemplo, o exemplo 2. Vamos primeiramente separar nossa fórmula, como eu sempre faço em todo exemplo. Força elétrica é igual a constante eletrostática vezes a carga elétrica 1 vezes a carga elétrica 2 dividido por a distância ao quadrado. É bom a gente já ir separando também a fórmula, que a gente já vai decorando essa fórmula, né? Aqui, ó, duas cargas elétricas pontiformes. Aí já tá me dizendo aqui, ó, Q1, que é a minha carga elétrica 1, é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb. Esse valor ele já está em Coulomb. Então, ó,
se já está em Coulomb, então eu já venho direto com esse valor. Lembram que eu falei que a gente só precisa colocar em Coulomb se a unidade de medida for outra unidade de medida. Já está em Coulomb, então ótimo, já vem direto para a fórmula. 4 vezes 10 a menos 6 Coulomb. E a carga elétrica 2 também já está em Coulomb. Então, 6 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Estão colocados no vácuo a uma distância de 6 vezes 10 a menos 1 metros. A nossa distância ela já está também em metros, então não vou precisar transformar porque já está em metros. Já venho com 6 vezes 10 a menos 1 metros. Uma da outra. Qual é o módulo da força de atração entre elas? Então, ó, tá pedindo a força. Então, eu já sei que esse valor é o que eu tenho que encontrar. E esse K0, professora, a constante eletrostática, que não está me dando valor aqui na conta. Eu já sei que a constante eletrostática é quanto? 9 vezes 10 a 9 newton-metros ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Nós não sabemos que é esse valor da constante eletrostática. Não está dando na questão, mas eu já coloco esse valor. Vamos vir para a fórmula. Força elétrica é o que eu não tenho. Repito. É igual a constante eletrostática, que é 9 vezes 10 elevado a 9, multiplicado por a carga elétrica 1, que é 4 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a carga elétrica 2, que é 6 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Tudo isso aqui dividido por da distância, que é 6 vezes 10 elevado a menos 1. Tudo isso aqui ao quadrado, porque na nossa fórmula diz que é ao quadrado. Força elétrica é igual. Se eu deixar essa conta assim, ó, pessoal, tenho certeza que vocês olhando por outro vídeo, vocês já vão conseguir responder. Viram que esse exemplo está um pouquinho mais fácil, porque eu já coloquei os valores em Coulomb e em metros, não precisamos fazer transformação. Vocês vão vendo que já é um pouquinho mais fácil assim. Vamos, ó, multiplicar os números significativos, os números que não estão aqui, ó, com expoente, que não é a potência. Então, ó, 9 vezes 4, 36. 36 vezes 6, 216. Repito aqui, ó, o 10. Sempre, ó, que são potências de base 10, a gente repete o 10. Os expoentes soma. Vamos fazer novamente o joguinho de sinal que fizemos no outro vídeo. 9 mais menos 6, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 9 mais menos 6, 3. 3 mais menos 6, menos 3. Tudo isso aqui, ó, dividido por 6 ao quadrado, 36. A base 10, repito, e multiplico os expoentes. Menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Agora a gente, ó, já está quase acabando a conta. Lembra, ó, sempre aqui essa distância vai fazer assim, ó. O 6 a gente eleva ao quadrado e os expoentes a gente multiplica. Então, 6 vezes 6, 6 ao quadrado, 36. Menos 1 vezes 2, menos 2. Então, foi daí que veio esse valor.
Força elétrica é igual a 216 dividido por 36, que vai dar 6. A base 10, repito, joga esse 2 aqui para cima, tá negativo, passa positivo, sempre que o número ele muda de lugar, ele muda o sinal também. Tá com sinal de menos, vem com sinal de mais. Menos 3 mais 2, subtrai e conserva o sinal do maior. O maior é o 3, então vai ficar menos 1. Newton, que é a nossa unidade de medida. A conta, posso acabar aqui? Posso. Se eu quiser, eu faço igual no outro vídeo. Coloco, tiro de notação científica e coloco o número normal. Mas quero acabar aqui a conta, coloquei minha unidade de medida que é em Newton, acabei aí a conta. É difícil, pessoal? Vão pausando o vídeo com calma. Quando não tiver que fazer transformação, quando já vier em cômodo, em metros, já vai direto para a fórmula, igual eu fui. Se precisar fazer, volta lá na tabelinha se você ainda não memorizou os valores. Faz as transformações e vem para a fórmula. Vai fazendo passo a passo tudo com atenção, que não é complicada não essa fórmula. A conta fica um pouco grande, mas é fácil. Voltando aqui, ó, o que a gente faz primeiro? Multiplicou os números, deu 216, a base 10, repetimos, fizemos joguinho de sinal aqui com os expoentes, que aqui sempre tinha que ser somando, fizemos joguinho de sinal, deu menos 3, tudo isso dividido por a distância ao quadrado, que deu 36 vezes 10 a menos 2. Dividiu aqui, ó, 216 por 36, que deu 6. Repetiu a base 10 e os expoentes, ó, fez o joguinho de sinal novamente. Subtrai e conserva o sinal do maior. O maior é o 3, então ficou 6 vezes 10 elevado a menos 1 Newton. Esse N de Newton é a nossa unidade de medida da força elétrica. Então, ó, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Como eu já disse, ficou alguma dúvida, me chama no privado, fala qual é a sua dúvida, que com certeza eu vou estar tentando te tirar essa dúvida. Só o que não pode é você ficar com dúvida e empurrando o assunto, porque sempre os próximos assuntos vamos precisar saber os conceitos do assunto anterior. Então, ficou com alguma dúvida? Não conseguiu entender pausando o vídeo e voltando o vídeo? Me perguntem e vamos em frente. Amanhã, na nossa outra aula, eu vou estar respondendo mais alguns exemplos para a gente estar praticando bem e aprender mesmo o assunto, tá bom? Tchau, até amanhã!